Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que nos acompanha no Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo e cola conosco neste momento, porque nós vamos conversar sobre o futuro, não, sobre o presente. Já estamos aqui. O nosso papo de hoje é sobre usar a inteligência artificial ao nosso favor. Aquela inteligência artificial longínqua no filme do Spielberg que tinha ursinho de pelúcia? Não, está aqui na nossa mão, no meu celular, no seu computador, já está entre nós há algum tempo e a escola está aprendendo como lidar, como utilizar ao nosso favor, certinho? E junto conosco para esse bate-papo está ela, mais especial que qualquer inteligência artificial, a diretora que jamais será substituída pela máquina, Regiane Taveira, minha querida, como você tá? Que delícia, Kelly. Eu falo que todo começo de programa se eu não tô bem, eu fico ótima. E se eu tô bem, eu fico melhor ainda. Você consegue se superar a cada programa. Que delícia, não é? Olha, eu acho que, Keller, esse é aquele programa, e eu sempre falo disso, né? Vai ser aquele episódio que eu quero aprender muito. Porque eu não minto e gosto muito de falar que eu sou uma sobrevivente da tecnologia. Eu fuço mesmo, eu experimento mesmo, e fico lá induzindo meus professores e professoras a fazer, mas eu ainda estou engatinhando. É uma coisa que eu quero aprender e aprender e aprender, e acho que não vou dar conta de tudo isso. E gosto muito de lembrar o Paulo Freire nestas questões, não é? Que ele dizia que a gente tinha que ensinar o nosso aluno a ler o mundo. E aí hoje eu fico me perguntando que lente ou quais lentes em pleno século XXI eu preciso usar. E eu ainda, às vezes, me sinto insegura. Acho que como muitos professores e professoras lá na escola. Mas, não vou falar muito não, porque a gente tem um convidado aqui para lá de especial, hein, Keller? Já adiantei que é um convidado. Perfeito, perfeito. Porque compondo esta mesa maravilhosa, tenho muito orgulho de receber aqui o José Moran, que é doutor em comunicação pela Universidade de São Paulo, foi professor de comunicação na USP e um dos fundadores do projeto Escola do Futuro, lá na mesma universidade, na USP também. Implantou e gerenciou programas de ensino híbrido em tudo quanto é canto e de educação à distância. É atualmente professor, pesquisador, designer de projetos inovadores na educação, sempre com ênfase nas competências, metodologias ativas, modelos híbridos e tecnologias digitais. As ideias do Moran estão no blog Educação Transformadora da USP e que eu já tive o prazer de conversar com ele e me explicou muita coisa sobre as tendências da educação num determinado momento, quando nós estávamos gravando na BET lá há uns 2 anos atrás, mais ou menos, acho que era 2021, não, 2022, se eu não me engano. 2022. 22. E foi muito legal porque a gente estava muito feliz de conseguir fazer evento novamente, né? Estávamos conversando, foi um momento muito bom e vendo as tendências para o futuro. Seja muito bem-vindo a essa mesa novamente, Moran. Muito bom receber você aqui. Pronto para o papo? Muito bom, muito obrigado, Keller, Regiane. É muito bom nós poder falar um pouco sobre o que está acontecendo, sobre a inteligência artificial, sobre a inteligência natural, que é mais importante, mas, enfim, sobre as inteligências, como aprender, e, enfim, tudo isso que nesses 2 últimos anos nós fomos percebendo mais e que assustou uma série de educadores, ainda assusta e ao mesmo tempo desafia a todos nós. Então vamos falar um pouco sobre o que avançou e ainda o que vai avançar. Perfeito, Tudo isso. perfeito. Muito obrigado. Você, educador, está pronto para elevar sua prática ao próximo nível? Conheça agora o programa que está transformando a educação no Brasil. Apresentamos o Educa Brasil, da renomada Editora do Brasil. Mais do que uma formação continuada, é um caminho para o sucesso na educação. Ao longo da sua história, o Educa Brasil já capacitou mais de 50 mil educadores, oferecendo cursos inovadores, flexíveis e totalmente online. Uma oportunidade única para aprimorar os seus conhecimentos e alcançar novos horizontes na educação básica. E o melhor,
Todos os cursos são certificados, validando seu esforço e comprometimento com a excelência na educação. Seja você o próximo a se destacar nesse time de profissionais preparados para os desafios do ensino. Educa Brasil, a escolha certa para quem busca crescimento e impacto na sala de aula. E as inscrições já estão abertas. Acesse agora o site do Educa Brasil, educa-brasil.com, e faça parte dessa transformação. Educa Brasil, moldando o futuro da educação brasileira, um educador de cada vez. E para você que estava debaixo de uma pedra, você que não entendeu o que está acontecendo, que não pegou a situação da inteligência artificial, às vezes você estava fazendo um doutorado, um mestrado, que é tipo ficar embaixo de uma pedra também, e a gente não entende muito bem o que está rolando no mundo nesse período, não é? Para você que não está sabendo, no último ano, a presença da inteligência artificial tem sido objeto de intenso debate, provocando perguntas sobre a verdadeira intenção. Será que é uma aliada? Está aqui para nos ajudar? Vai ser um problema? É uma força que nós devemos enfrentar? Como que nós lidamos com ela? Em um diálogo bem amplo e multifacetado, nós temos buscado respostas e perspectivas variadas sobre este tema intrigante. Hoje, pretendemos explorar nossa discussão aqui, nesse Arco 43, falando sobre o papel da inteligência artificial no contexto educacional. Então, além de desvendar as camadas dessa questão, teremos importantes discussões ao longo do episódio com a influência sobre a geração de estudantes que nós temos, até a implementação da Base Nacional Comum Curricular, que no momento em que saiu já previa novas tecnologias educacionais, como lidar com tecnologias, mas não sabíamos para onde que ela ia, né? Ou seja, nós andaremos por terrenos desafiadores e inexplorados. O nosso objetivo aqui é conversar e lançar alguma luz sobre esses tópicos, mas também estimular uma visão que se conecte de forma genuína com as dinâmicas e as coisas reais que acontecem na sala de aula, não é? E para começar, quero lembrar o seguinte: um dia eu estava suave, vendo TV, assistindo alguma coisa no YouTube e de repente falam da inteligência artificial, gerando texto, gerando imagem, e foi um salto assim que na minha cabeça só se compara ao salto dos celulares. Eu me lembro que antes a gente tinha aquele celular, tijolão, digitando, escrevendo, de repente Steve Jobs falando do iPhone. Foi algo que mudou completamente a forma de se fazer celular, tanto é que hoje celulares, tablets, notebook, tudo meio que tem um pouquinho do que foi desenvolvido naquele momento. E a inteligência artificial já está entre nós há algum tempo, né, nos computadores, nos videogames, né, em alguns eletrodomésticos, mas esse formato específico, que é a inteligência artificial generativa, de construir texto, de construir imagem, foi algo que realmente chegou para o público e deu uma assustada na gente. Então, Regiane Taveira, onde você estava quando a inteligência artificial chegou? Assim, Embaixo de uma pedra! Falou, meu Deus, o que aconteceu? Embaixo de uma pedra é ótimo, não é? Eu já coloquei aqui várias vezes, e assim, eu não tenho medo de falar, eu sou uma pessoa que gosto de experimentar, não é? Eu sempre tive muito medo, e eu acho que isso me ajuda muito hoje, porque quando eu falo com os professores, com as professoras lá na escola, eu sempre brinco e falo, é possível. Não é? Não tenha medo, eu te ajudo. Porque a gente comentou num programa esses dias, Keller, sobre essa questão de quando chega. A gente fala tudo aqui fora, não é? E quando chega lá na sala de aula, você vê dois mundos. Isso me gravou. Por quê? É verdade. Quando você chega na sala de aula, você ainda encontra, e pode, né, me crucificar aí se eu estiver mentindo. Você encontra ainda professores que falam muito e não fazem por mal, e não fazem, né, não conseguem fazer com que seu aluno seja mais proativo, ativo, né? Faça com que ele pesquise, com que ele realmente, se eu quero um aluno proativo, que caminho eu tenho que tomar? Eu tenho que ensinar esse aluno a pesquisar, eu tenho sim que ir inserindo as tecnologias ali na minha aula. Eu estou falando de São Paulo e a gente sabe que a gente fala por um Brasil imenso, mas a gente tem recursos aqui em São Paulo. Eu sei que tem lugares que não tem, não é? Mas as salas de aula da rede tem lá o notebook, tem lá o computador. Eu posso sim ensinar, eu posso levar para a sala de aula, né? Os 2 últimos anos a gente foi muito bem equipado com isso. Quem me conhece sabe que quando eu tenho que malhar, eu malho, mas quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Mas o que a gente tem que fazer? A gente precisa
ajudar esse professor o tempo inteiro, Kelly. Não adianta. Senão ele não usa. E não é porque ele é contra. Ele entende que aquilo faz parte, mas porque ele não sabe. Tá? E isso eu estou falando de uma rede gigantesca que a gente tem aqui. Você fala, Regiane, você está numa escola. Em uma escola eu percebo isso. E isso me deixa assustada. E é óbvio, a gente tenta fazer com que o professor use, né? Eu brinquei agora e falei que eu estava embaixo de uma pedra, mas eu vejo muita gente correndo, não está nem embaixo da pedra, porque está com medo. Tem medo, porque acha que aquilo tudo vai roubar o lugar dele. Não, professor e professora, a gente tem que aprender a mediar. Não estou dando receita também, porque não existe receita. Mas a mediação, entender que o nosso processo hoje, né, o nosso lugar ali na escola, é entender quem é esse aluno, como que eu vou ajudar esse aluno, que professor eu tenho que ser nesse momento no século XXI, com a gente sendo bombardeado de uma série de coisas e ótimas. Tem o lado negativo? Tudo tem, não é? Mas a gente precisa experimentar. E quem experimenta primeiro é o professor. Mas se ele não experimentar, tenha certeza que aquele aluno que ele tem lá na sala, de 7, 8, que eu trabalho com os pequenos, todo mundo sabe disso, eles já sabem fuçar e fuçam muito bem. E vão Verdade. ensinar a gente. Então, a gente precisa, né? Eu venho com essa frase o tempo inteiro na minha cabeça e usando muito. Usar, experimentar o que eu tenho disponível. É óbvio que não é sozinho, gente. E aí entra a parte da equipe gestora, entra a parte de formação, não tem como, você precisa ajudar seu professor, não é? Porque você fala assim, Regiane, com quem você aprendeu? Eu sempre pegava quem estava do meu lado que sabia e ia buscando, ia Vamos embora. pedindo ajuda. Como faço ainda? Perfeito, perfeito, Rê. Acho que a gente já começa com uma boa reflexão. Eu quero começar também puxando uma pergunta que na verdade é duas para você, Moran, que é o seguinte: em 2022, lá na Bet, nós estávamos conversando sobre como que as discussões top de tecnologia do momento, que era o metaverso, que ainda existe, tem avanços, a Apple recentemente Uhum. avançou, né, muito nesse quesito do metaverso. E fomos todos pegos de assalto, né? Pela inteligência artificial generativa, né? Pela discussão das inteligências artificiais. E eu me lembro que naquela época nós já conversávamos do porquê que a escola, a educação precisava falar sobre essas novas tecnologias, né? Uhum. E eu repito agora para esse novo público que a gente vai atender essa mesma pergunta, que é perguntar para você por que que nós que estamos atualmente ligados à educação, ao processo pedagógico, ao ensino, por que que nós precisamos estar atentos e saber compreender, lidar, entender, questionar e conversar com essas novas tecnologias, incluindo agora a inteligência artificial? É, todas as tecnologias evoluíram. Você falou antes do celular, eu ainda falei do começo da internet. Para mim, a descoberta chocante foi a internet no ano 88. Veja quanto tempo. Então, a possibilidade de pesquisar remotamente, de poder. eh, não era, na época, conversar, mas era enviar mensagens. E foi chocante. Depois foi realmente o celular, quando ficou tudo no iPhone, foi muito chocante. E a gente foi vendo uma série de novidades que já tinha inteligência artificial, o Waze, o Uber, depois com a Netflix também, toda essa ideia de sistemas de recomendação, já tudo isso tem inteligência artificial, mas realmente é assim como você, Kleber, foi no final do ano retrasado, assim, perto do Natal, de 2022, que eu entrei, naveguei assim no chat GPT pela primeira vez e realmente é um choque ver a rapidez com que É. organiza textos e apesar de tantos erros e tantos problemas que podemos apontar, mas foi muito, muito impactante. Eu fiquei horas navegando, então foi muito. Aí depois de um tempo eu experimentei na aprendizagem de línguas. Então, para praticar inglês, eu usei primeiro o chat GPT, textos, perguntas, respostas, pedia que me corrigisse um pouco a minha pronúncia. E aí descobri um aplicativo que chamava-se Talk to ChatGPT,
que era Fale com o ChatGPT, e naquela mesma versão gratuita, em lugar de só perguntar com texto, eu comecei a falar. E para mim foi um avanço enorme, a possibilidade de diálogo. Começou a fluir a fala, e aí, sabendo perguntar, eu ia dizendo, vamos falar sobre tal assunto, por exemplo, vamos tomar um café e, com um amigo, você é meu amigo, e eu vou pedir um café, enfim, um croissant, e vou fazer tudo em inglês, e você depois me corrige. Então era interessante, porque havia um diálogo e havia, ao mesmo tempo, a correção. E apesar de eu ter testado alguns aplicativos antes, Evibot, alguns anos atrás já usava alguns aplicativos para inteligência artificial, mas eram muito inferiores a tudo que eu vi com o ChatGPT. E de lá para cá, neste 2023 e agora 2024, aí vieram outras, essas grandes companhias, veio o Bard, depois o Gemini, que está aí, enfim, todas, o Copilot da Microsoft, enfim, e cada uma delas foi nos trazendo possibilidades de trabalhar com texto, com imagem, enfim. E eu, ultimamente, o que eu tenho feito é ter testado, assim, me colocar no lugar do professor, porque eu não estou dando aula, assim, no dia a dia, mas eu me coloco no lugar do professor e eu planejo uma aula. Por exemplo, outro dia eu brinquei e comecei a falar sobre... não, vou fazer uma aula sobre as causas da Segunda Guerra Mundial. Tinha visto no Netflix um, um documentário que eu recomendo, que é sobre as visões dos vários países que estavam em guerra, e com documentos reais e ainda coloridos, né? E aí eu perguntei ao ChatGPT quais são as causas da guerra mundial, eu quero buscar alguns materiais interessantes, eu quero artigos científicos sobre ChatGPT, sobre a Segunda Guerra, as causas da Segunda Guerra. Então fui refinando a busca, aí me descobri um artigo do Instituto de Estudos Avançados da USP, e disse, ok, então vou planejar a aula em cima desse texto que a USP. Dei uma olhada no texto, eu pedi, ChatGPT, por favor, me resuma o texto para ver. Cada texto que vinha, eu pedia que me fizesse um resumo. Cada vídeo que me mostrava, eu pedia um resumo. Então, para ver se valia a pena lê-lo completamente. Então, fiz uma curadoria de materiais usando todas essas ferramentas, então, que me agilizam. Você precisa saber perguntar e você precisa Sim. ter um certo conhecimento, senão não adianta nada, senão fica um papagaio. Mas uma vez que você tem isso, te abrevia muito o tempo, então você rapidamente vai fazendo assim uma aula, fui montando assim, escolhi esse texto, do texto eu disse, planeja uma aula para alunos, por exemplo, do nono ano, e para alunos que têm um bom conhecimento, para alunos que têm pouco conhecimento da Guerra Mundial. Enfim, eu fui colocando alternativas de planejamento de aula. Então, ele me deu sugestões. É claro que as sugestões depois o professor tem que escolher e tal, mas algumas eu nunca teria tido se não tivesse visto. Me dá sugestões depois de atividades que eu posso fazer. Dizia, vamos planejar uma... Eu coloquei duas aulas de 50 minutos, então, pensando que eu ia dar duas aulas sobre esse tema, o que daria na primeira aula, o que daria no segundo, me preparo uma pequena apresentação com 10 slides para explicar um pouco sobre o tema, a partir do texto, a partir do texto. Sugiro alguns materiais para os alunos virem para ilustrar esse texto, alguns pequenos vídeos. Então, ele foi montando os vídeos, um pouco a apresentação, as atividades que eu podia fazer. Eu disse, olha, eu queria fazer um jogo sobre isso, um game. Então, ele me deu possibilidades de fazer um jogo. Ou seja, não preparou todo o jogo, mas ele me deu
pouco todas as pistas de como fazer. Aí eu pedi, faz uma avaliação por rubricas em cima do texto. Então, vejam bem, sobre um tema que não era o tema da minha especialidade, mas eu tenho um conhecimento, vamos dizer assim, razoável, mas eu não sou Uma professor de familiaridade, né? história. Mas eu fui montando uma aula até a avaliação, com texto básico, com sugestões para os alunos fazer aula invertida, com uma apresentação, com atividades gamificadas e sugestões de avaliação por rubricas. E tudo isso com bastante fluidez. Depois, é claro que vem a curadoria do professor. E aí está, eu dou exemplo para colocar-me na pele de vocês, professores, a dizer, olha, como é que eu faço? Você é o dono do conteúdo, você que conhece a Uhum. área, é por isso que você está aí. Então, o que a inteligência faz é te ajudar a avançar mais rapidamente, no que demoraria muito tempo, a te dar alternativas e oferecer realmente uma aula extremamente interessante para os alunos, para que eles também se envolvam, para que eles pesquisem, para que eles participem num jogo, para que eles participem na avaliação. Então, é algo que me ajuda muito como professor a fazer um planejamento em tempo mais curto, ter mais ideias, e depois, se eu disponho de uma plataforma que tem inteligência artificial dentro dela, embarcada, como hoje já há algumas, eu posso depois visualizar cada aluno o que que fez previamente, depois como é que ele vai se saindo, nas atividades que estão previstas, acompanhar as lacunas que ele tem e o tipo de atividade que eu posso desenhar especificamente para ele. Que eu sugeri ao ChatGPT, e depois fiz com o Bard, agora Gemini, e depois fiz no Copilot, eu fiz nos três, porque eles dão sugestões diferentes. Eu sugeri alternativas para quem tinha um conhecimento básico, um conhecimento médio e um conhecimento avançado. Eu pedi 3 planos de aula diferentes para grupos de alunos que costumam estar sempre na nossa sala de aula. E isso foi assim, muito iluminador, muito esclarecedor. Então, essa, eh, esse não ter medo que a Regiane falava, eu reforço. Veja, eu tenho 78 anos quase, vou fazer daqui a 2 meses. Então, e eu não tenho medo de experimentar. Então, isso que eu digo a vocês que são mais novos, vocês têm que ir lá, fazer essas experiências de algumas aulas. Não precisa que usem a inteligência artificial em todas, mas em algumas tentem experimentar e ver o que traz, eh, para você ver e para que o aluno também sinta que você está dentro de algo que é interessante, que você conhece, e para que ele também se motive para ser um pesquisador e não simplesmente alguém que copia e cola. Então, eu achei fascinante todo esse processo de há um ano e pouco, assim, de descoberta, aprendizagem de línguas e depois aprendizagem de planejamento e avaliação de aulas. Perfeito. Porque dá pra você testar, né? E é muito rápido, é tudo Ah, muito é rápido. rápido. Você perde poucos E minutos ali, né? não, até, você vai refinando, testa, depois escolhe alguma alternativa. Depois, por exemplo, ele te dá várias sugestões. Faça um jogo, agora aqui faça grupos, aqui uma Uhum. discussão a favor ou contra. É, uns representam, por exemplo, a Alemanha e o fascismo, o nazismo, outros são, por exemplo, a Inglaterra, e tenta fazer um pouco uma discussão e aí eu então escolhia uma das alternativas e dizia, bom,
aprofunde essa sugestão, por exemplo, de um debate. Como é que eu posso organizar esse debate? Me dá ideias para que esse debate seja mais interessante. Então, ele vai trabalhando em cima da, da, das tuas perguntas, mas para isso você tem que ter um domínio um pouco da área de conhecimento, ir não contestar, não ficar com a primeira resposta, ir Sim. atrás. Eu digo, e até uso três para ver que eles não trabalham de forma igual. Às vezes, em uma delas, eu não sempre sei em qual, ele me dizia, eu não tenho dados suficientes quando coloquei aquele artigo para avaliar esse artigo. Em outras, no caso do Gemini e do Copilot, que trabalha mais em tempo real, eles me trabalharam em cima do artigo e a outra não. Enfim, aí vocês veem que a versão gratuita do ChatGPT, ela é um pouco datada, ela não traz coisas muito atuais. Então, você tem que ter a versão mais 4.0, pagar por ela, enfim, ou usar o Copilot, que usa essa versão 4.0 dentro do Bing. Perfeito, perfeito. Perdão, Rê. O que eu acho Não, muito bacana é que eu já faço uso da inteligência artificial no sentido de organiza essa lista de chamadas, sabe? Você tem uma lista de chamada e fora de ordem, ela organize para mim, aí ela organiza em ordem, organiza de outras formas. Mas é muito bacana entender como ela pode ajudar para nos tornar professores melhores e mais rápido, né? Acho que isso é o mais importante. Mas perdão, Rê, prossiga. Não, é porque assim, eu fiz uma viagem ao tempo. Quem me conhece sabe das minhas loucuras aqui. O Moran falando, e aí a gente, né, comentando dessa questão de ter medo, e aí esses dias eu brincando durante uma formação, falei assim, gente, a gente não pode ter saudade do cheirinho de álcool na folha, não. Olha Né? O aí. mimeógrafo, aquela Mimeógrafo. coisa, não tenham saudade, faz parte da história, mas assim, a gente História. precisa avançar, não é? E a É gente isso aí. dando essa coisa de, gente, dá para, né? É espetacular, olha isso, não é? O Moran falando, e essa questão da idade, de não ter medo, de continuar fuçando, né? Eu brincando aqui, eu tô engatinhando, eu vou fazer 51. E aí eu falo, gente, quero chegar assim lá na frente, olha, praticamente sem medo nenhum. Não é? Mas a gente Perfeito. brincando, a gente vai entendendo uma das coisas também que o Moran colocou aí, que eu acho que é super importante. Se o professor não fizer parte daquilo, ele não passa confiança, o aluno ele acaba não se envolvendo e você não tem uma identidade ali junto com o seu aluno, e ele precisa ter, não é? Por isso que o professor não pode falar, faz aí! Não, antes ele tem sim que ter Sim. entendido, ter buscado, ter pesquisado da área de conhecimento dele, entender justamente para na hora que pesquisar, ó, isso sim, isso não. Eu sempre brinco, né, da questão de quem é o adulto da situação? Tem que ser o professor e a professora, não é? Até para a gente indicar os caminhos, e quando ele sair daquele ambiente protegido, que a gente fala aqui na escola, a gente está protegendo, consegue mostrar o que sim, o que não, mas e quando ele sair? Não é? Ele ir tendo consciência das coisas, né? O aluno e a aluna do que ele pode buscar, né? Saber também conferir, ele vai criando este hábito também, se ele vê o professor ajudando e mediando ali todo esse processo. Perfeito. É importante ter essa reflexão, sim, porque o estudante ele está nesse momento, né? Ele está na crista da onda desse momento. Então, mesmo que não tenha ainda um senso crítico para a utilização das internets, das redes e principalmente da inteligência artificial que nós estamos falando agora, porque você pode se acomodar. Você pode olhar e falar assim: escreve para mim esse texto, né? O estudante sabe puxar isso, o aluno sabe puxar. Escreve para mim esse texto, responde isso. Isso pode estar acontecendo, mas entender é aqui que o dedo do professor, eu acho que ele é importante. E me corrija, Moran, se eu estiver errado nesse sentido. Porque nós somos especialistas nessa área e até o presente momento, as inteligências artificiais generativas de texto e de imagem, elas dão umas deliradas às vezes, né? Tá lá escrevendo uma coisa, dá uma delirada, cria um artigo que não existe, cita um autor que nunca falou, inventa alguma coisa, bota uma data. É nesse momento que a especialização do professor, ela salva aquele texto inteiro. Porque você vai lá, corrige isso, fala que tá errado,
apaga, edita, coloca o seu dedo. Então, ainda é um trabalho humano muito forte, é um trabalho nosso muito forte. Ah, mas está utilizando a inteligência artificial para poder montar a aula, isso está correto? Assim como a gente está utilizando o Office, muitas vezes, para digitar, Uhum. sabe? É uma Claro. ferramenta que vai fazer esse auxílio. Acho que É. essa reflexão é importante. De novo, se a gente não sabe, o nosso estudante sabe. E a gente precisa saber, nós professores precisamos entender justamente até para direcionar como utilizar essa inteligência Sim. artificial, né? E Mas tem que repito, ajudar o aluno, que o aluno sabe sim, assim fazer pesquisas, mexer com imagens, e tal, mas o aprender é algo é muito outra coisa. complexo. Então, É, você precisa ser muito criativo, e o professor trabalhar com contextos amplos, e é teu papel, porque tem muita gente também se iludindo, um pouco acreditando que agora você joga tudo lá, todo o conteúdo numa plataforma, o aluno vai fazendo tarefas e pronto, aí o professor está sobrando. Não é por aí. Eh, uma parte do que o professor fazia, que era transmitir informação, você pode fazê-lo de outro jeito. Uma parte que são as dúvidas também que o aluno tinha, também parte das dúvidas são respondidas por estas plataformas, esses aplicativos. Então, há uma parte, assim, um pouco mais, digamos, do previsível que as plataformas fazem. Agora, toda essa discussão, a discussão a conceitual mais profunda, a discussão moral, a discussão também de verdade. por que isto e para quê, e no contexto brasileiro, no contexto onde você está, você precisa de alguém que conhece a realidade e conhece também os alunos. Então, a inteligência te ajuda, é uma espécie de assistente que cada um de Perfeito. nós tem, mas é assistente. Você é o mestre, você é aquele que articula todo esse processo. Mesmo o planejamento, você não é refém do planejamento que a inteligência te entrega. Ela te entrega sugestões, aí você faz essa adaptação, e isso é maravilhoso. Você escolhe também entre as sugestões alguns assuntos. Ele me sugeria alguns materiais sobre as causas da Segunda Guerra, que eram blogs, assim, às vezes um pouco simplórios, eram materiais de preparação para cursinho, e havia coisas assim que, aí dizendo, eu quero algo um pouco mais científico. Então, eu fui trabalhando, fui refinando a busca, e isso pressupõe que você tem um conhecimento também do assunto básico e sabe perguntar. Então, o papel do professor ele é cada vez mais importante, mas é um professor que ele tem ajudas que antes não tinha. E, Uhum. e o aluno também que quiser aprender, não é porque tem inteligência artificial ou porque está disponível que o aluno aprende. O aluno pode simplesmente, como você falou, pegar lá, fazer um texto, pedir um- que faça um texto sobre tal assunto, entrega para o professor, não aprendeu nada. Isso, então, não é cada vez mais necessário o incentivar a criatividade, o gosto por aprender e o gosto pelos desafios, senão a gente cria uma geração de autômatos e isso aí não leva a nada, né? E é tudo que nós não queremos, né? É justamente essa Não. passividade. E até isso me lembra um ponto que, Rê, se você quiser falar um pouco também, acho que é bem bacana, que quando a gente fala sobre a BNCC, como eu disse lá no começo, não é que ela previa, mas ela já pressupõe que a tecnologia é avançada e que a gente precisa trabalhar uma interação, uma integração da tecnologia com a educação, né? Que nós precisamos desenvolver algumas competências. Cidadania digital é algo Tá que lá foi nas muito 10 falado também competências dela, né, nas cara? competências, né? É. Tá Como, lá. como é que você cruza, como é que você entende essas questões, hein, Rê?
Então, aliás, saiu um complemento em 2022 da BNCC Isso é muito legal, relacionada. é Isso é verdade. muito legal, não é? Ontem, ó, eu falo ontem porque realmente nós gravamos ontem, mas no episódio anterior, né? Enfim, eu não sei a ordem que ele vai sair, mas nós estávamos falando disso e eu, no final, falei, gente, né? Eu sempre bato na teclinha da BNCC, que eu sei, gente, é o mínimo que o Brasil inteiro tem que ter. Mas esse documento, ele é muito bom. Não é? Tem o lado, tem as coisas que faltaram, enfim, mas ele é um documento muito bom. Esse complemento que saiu em 2022, ele tem ali todo, ele vem todo organizadinho, justamente com as coisas que a gente, que não foram previstas antes, não é? E isso é legal. Por isso que eu ontem, né, no episódio anterior, eu falei dessa questão da gente olhar para o documento, quem não conhece, olhar ali para o documento. Olha só que interessante, só 3 itens que tem aí nesse complemento: pensamento computacional, mundo Uhum. digital, cultura digital. E assim, Uhum. professor e professora, né, ele vem ali em forma de texto para a gente ler, e você fala, Regiane, se deliciar, vamos dizer assim, entender um pouco mais, não é? Então, Uhum. a gente precisa, e volto a bater na teclinha, ler o documento, ler o que vai saindo, né? Esse complemento não dá para deixar de ler. A gente precisa ler, e voltar, né? Que eu brinco, eu falo que cada momento da BNCC, que eu leio a BNCC, eu volto de novo e parece que já a coisa muda na minha cabeça, não é? Porque é o que você vai vendo no dia a dia, é essa questão mesmo da gente entender. E eu acho que esse documento ele traz uma coisa muito legal dessa aula ser viva. Se a gente Sim. pega o documento, você fala, nossa, Jane, a aula tem que ser viva. Né? É o Sim. mínimo, eu falo isso o tempo inteiro, gente, olha, é o mínimo. Mas se a gente tiver Uhum. esse mínimo, que Brasil, não é? É, Perfeito. é viva. Também não é só digital, é Não. tudo interligado. Quer dizer, Verdade. não, porque tem professores que às vezes dizem, nossa, mas na minha escola ainda nós temos tantas outras carências. Ok, então, quando falamos de pensamento computacional, não estamos falando só de tecnologias avançadas, estamos falando desse pensamento um pouco criativo, de aprender a desenvolver soluções através de problemas concretos. E essas soluções podem ser com materiais recicláveis ou simples, ou podem usar também programação, enfim, depende da, do que você puder. Mas, aos poucos, como o grande salto, sabe? Por que a gente se chocou tanto há um ano e pouco atrás? Era porque todo mundo sabia, nós falávamos de inteligência artificial já muito antes, mas não havia o acesso, só as grandes empresas que podiam Perfeito. oferecer programas, os bancos e tal, que faziam aquilo lá, se quiser tecle 1, tecle 2, eles criavam programas, mas de repente, qualquer pessoa pode interagir e pode programar, pode. Eu que não entendo muito de programação, eu participei em algumas soluções, assim, algumas experiências de inteligência artificial, em que eu estava programando, eles me davam algumas pistas e eu fui criando alguma coisa. Eu digo, caramba, é bastante mais fácil do que eu imaginava. Se você tem um mínimo de orientação. Então, pensa isso para o aluno. Quando você fala de aula viva, aula ativa, como ele vai se interessar muito mais se ele vai resolver um problema e se ele tem a possibilidade de usar estes recursos para agilizar a solução do problema. Não é para copiar uma solução, é para ir mais rápido, para discutir. Por exemplo, o que faz a inteligência artificial, o ChatGPT ou outros programas assim. Tudo que os alunos discutem em grupos, você, por exemplo, organiza grupos. Você pede depois que a inteligência faça um resumo do que esses grupos discutem. Aí você tem, e os alunos têm um resumo das discussões, e tudo isso você pode colocar no portfólio, pode tornar visível.
como o aluno vai da ideia até o produto final e como ele foi evoluindo. Então, a inteligência artificial te acompanha, por isso fala que é uma espécie de tutor, de secretário, alguém que te dá essas possibilidades. Então, na verdade, ainda estamos eh, avançando muito, assim, entre o ano passado e este, o que está realmente começando a chegar mais fortemente, porque custa dinheiro e ainda tempo, é adaptar as plataformas que hoje existem de ensino, que já trabalham com conteúdos, com materiais, com atividades, a colocar a tutoria em que cada um possa aprender, cada aluno possa trabalhar dentro do seu ritmo. Um pouco como eu vi na plataforma que nós temos no Brasil, mas ainda no Brasil não está com todos os recursos avançados que é a Khan Academy, mas nos Estados Unidos está. Então, a Khan Academy tem toda a BNCC, tem todos os conteúdos da BNCC e outros, mas eles criaram no ano passado uma camada que chama-se Khan-migo, ou seja, o amigo da plataforma Khan. E é uma espécie, é um tutor que está lá para o aluno, para tirar as dúvidas, para interagir com ele quando ele está fazendo um exercício, não entendeu, então ele vai dialogando. Então, para o aluno é ótimo para poder dialogar sobre já uma plataforma que é gamificada. Mas aí eles criaram também outra camada da plataforma que é para o professor. E aí o professor ele pode na plataforma planejar suas aulas, a mesma coisa que eu falava antes. Ele pode fazer rubricas, mas ao mesmo tempo ele pode pedir para os alunos que pesquisem, que trabalhem certos conceitos na plataforma, e ele vai acompanhando, ele tem a visualização de como cada aluno se sai, que dificuldades ele tem, e com isso ele pode adequar as estratégias mais convenientes para cada aluno. Então, em lugar de dar a mesma aula de matemática para todos, ele vai dar sugestões de atividades diferentes para os alunos que estão em níveis diferentes, com apoio da inteligência artificial. Então, isso que a Khan Academy já fez nos Estados Unidos, que agora está sendo testada no Brasil, uma série de escolas, está sendo testada já em português, vai ser lançada em português também. Outras plataformas de ensino estão trazendo, eu vi, por exemplo, a Geek One, outras, já estão trazendo uma série de avanços para que o gestor, o coordenador de um curso, o professor, a família, todos possam acompanhar o que está acontecendo com cada aluno. É algo que vai ser muito interessante para toda a escola. Só que isso aqui custa dinheiro, custa investimento, não é? As plataformas, elas estão fazendo dentro do orçamento que lhes é viável, mas todas estão incorporando, vamos dizer assim, o que nós vimos no chat GPT-4 e no Copilot e tal, estão adaptando aos conteúdos da BNCC. E aí, isso vai ser muito interessante para termos conteúdos bastante interessantes, atividades também interessantes, feitas no ritmo que cada aluno precisa. E com isso, o professor vai ser uma espécie de gestor, um pouco de regente da diversidade de situações que ele enfrenta. Alunos que são muito proativos, que eles vão longe, alunos que estão médios e alunos que têm dificuldades. Ele pode trabalhar com todos ao mesmo tempo. Show Isso de é bola. fantástico. Show de bola. E isso cobre até uma das questões que eu tinha para te fazer, Moran, que é sobre sobre a construção de uma aprendizagem que ela é mais inclusiva e personalizada. E é exatamente isso que você falou, né? Tendo a inteligência artificial à mão, você consegue deixar mais personalizado para as dificuldades, para resolver ali a qualquer momento
na madrugada. O estudante está lá na plataforma na madrugada, ele consegue fazer essa pergunta, ter uma resposta imediata e é depois emitido Uhum. para o professor, talvez um relatório onde você entende melhor qual que é a dúvida, quais são os avanços, né? De novo, é importante sublinhar uma fala do Moran aqui para todos os ouvintes que estão acompanhando a gente. A inteligência artificial, ela é um assistente, né? Nesse momento, ele é o É, teu Perfeito. estagiário que está aí te ajudando a construir, a é. organizar as coisas. Esse acho que é o pensamento para onde nós temos que ir. Ah, mas e o futuro? E não sei o quê. Vamos com calma, dar uma respirada, vamos entender esse estagiário aqui, e aí a gente vai É. pensar mais sobre essa construção no amanhã. Mas para o Brasil que nós temos, nós precisamos do professor por muito tempo. E mais professor, inclusive, né? Não, não, nós precisamos cada vez ter melhores professores, principalmente na educação básica, que Uhum. o impacto da inteligência artificial vai ser muito maior quando a pessoa é mais adulta, quando você está Claro. no ensino superior, numa pós-graduação. Aí você vai poder aprender de qualquer lugar, você pode poder enfim, você pode ir no seu ritmo, aprender com alunos de vários países. É uma realidade muito diferente da necessidade de uma criança, de primeiro, de estar junto com outra, de conviver, de trabalhar nos espaços naturais, além dos Perfeito. digitais, e de ter professores que sejam realmente aqueles interlocutores confiáveis, que os ajudem a desenvolver as competências básicas, letramento em todas as áreas. Depois que você já tem as competências básicas, aí você pode começar a trabalhar de forma um pouco mais personalizada, trabalhar de forma mais flexível, vamos falar de modelos híbridos, enfim. Mas é, é no chão, na criança, que você precisa de grandes educadores para que construam, é como se fossem os cimentos de uma casa, não começar pelo telhado, vamos começar por bons cimentos para que a casa seja sustentável. E aí depois o aluno vai tendo mais possibilidade de personalização, não há dúvida. Então, pensando assim no futuro, na palavra assistente que falávamos, o assistente hoje nos ajuda a planejar e a ter um tempo mais curto. Daqui para frente, se daqui a pouco tempo, ele vai ser um secretário pleno. Por exemplo, você quer viajar. Hoje, na inteligência artificial, te diz qual é o melhor voo, os horários, você faz um percurso. Eu quero fazer um roteiro de 8 dias pela Espanha e Portugal, e você dá os parâmetros, ele te traz um pouco que cidades vale a pena visitar, te diz em que hotéis, dentro do teu orçamento, te dá. Mas depois, daqui a um tempo, ele vai executar a compra de tudo isso, vai te dar o pacote pronto, usar o teu cartão de crédito, porque isso você vai ter que ter, né? E você já tem a viagem não só montada, mas comprada e pronta. Então, é essa ideia de ter um assistente que vai nos ajudar a resolver muitos dos problemas, mas é assistente. Você é o protagonista. Não ter medo. Você falou, por exemplo, da inclusão. É uma área que as tecnologias inteligentes elas vão ajudar justamente nessa ideia da personalização da necessidade que cada um tem. Então, alunos, por exemplo, para a interpretação de linguagem de sinais em tempo real, anotações automatizadas, converter o texto em fala, a inteligência artificial faz, reconhecimento de imagens, nós temos visto isso aí, no ritmo adequado para necessidades de cada estudante. Então, ele tem paciência para repetir, para ir no ritmo, há pessoas que precisam ir por exemplo, pessoas que têm algum grau, sei lá, de autismo, que nós chamamos, eu esqueço o nome que se poderia assim, que você precisa muitas vezes ir com bastante cuidado para então cada programa desses ele vai se adequar e vai aprendendo com o usuário, então vai ser muito interessante
usar estes recursos para os diversos tipos de deficiência, mas, claro, sempre com um professor sendo gestor de todo esse. Isso que eu queria deixar claro, que a escola é um espaço de encontro de pessoas que gostam e se ajudam a aprender. E aí vão incorporando todas estas novas possibilidades de facilitar, de ajudar-nos, mas são ajudas. Algumas ajudas, depois que você é adulto, elas são fantásticas. Você pode caminhar sem ter sempre um professor fisicamente. Mas mesmo um adulto, de vez em quando, você precisa de ter um mentor, alguém mais experiente com quem debater, alguém que te oriente. Então, os professores importantes, criativos, humanos, acolhedores, eles serão realmente super necessários para que tudo isto faça sentido. Mas tudo que nós estamos vendo veio para ficar, para aprofundar e para vai se aperfeiçoar. Tem uma série de problemas que nós sabemos, além do delírio que você apontava, há muitos preconceitos, Sim, às vezes que ele expressa, dependendo da base de dados que analisa. É, toda a questão da autoria hoje está muito em debate, porque ele copia de bases de dados, das os grandes jornais estão processando essas inteligências artificiais, enfim, estamos numa fase e a possibilidade também de uso indevido dos nossos dados, e depois todos esses usos que sempre aconteceram, mas que agora têm muita facilidade, por exemplo, para o bullying, para criar imagens. Você pode uma imagem de uma foto, você pode criar uma imagem pornográfica, um vídeo e tal, como tantos moleques, adolescentes estão fazendo hoje em escolas, em todos os lugares do mundo, né? Então, tem um uso hoje que temos que trabalhar ético da inteligência artificial, que aí trabalhar a questão de valores, do respeito ao perfeito. outro, da identidade, da inclusão, trabalhar o preconceito, o racismo. Então, há muitas questões aqui que não são da inteligência artificial, mas são da nossa sociedade e Sim. que se refletem também nos preconceitos depois dessas bases de dados e que temos que estar atentos para ser críticos e para ser inclusivos, né? Perfeito, perfeito. E aí precisa novamente da mão do professor, né? Né, Rê? O que que você tá achando Sejam do É, bons papo? o professores. Moran falando agora, nós, né, eu já conhecia uma plataforma um pouco antiga, mas hoje ela vem de um jeito diferente para a escola e nós estamos usando aqui na rede o Matific. O Matific é excelente, uma plataforma Uhum. de matemática Matemática, também né? que cada aluno ali, dependendo do seu estágio, a gente consegue. Qual habilidade esse aluno, vai, ele está no terceiro ano, qual habilidade faltou, que lacuna ficou do segundo? Você puxa a habilidade, a própria, né, o próprio, a plataforma ali, ela te indica se o aluno fez as atividades, como que ele fez, ele tem todo um recurso, o professor tem todo um recurso para entender as dificuldades daquele aluno. Então, assim, ela é excepcional. Nós estamos usando aqui na rede. Eu já conhecia, porque eu trabalhei em uma escola que eu tinha parceria, e aí eles pagavam, porque a plataforma, né, na época era paga, enfim, mas agora a rede estadual aqui de São Paulo né, ofereceu para a gente, né, para os alunos de primeiro a quinto ano, então todas as escolas têm, e a gente está aí, num trabalho com os professores, desde que iniciou as aulas, ajudando, porque é o que a gente já colocou aqui. Precisa de ajuda e a gente precisa fazê-los, né, a entender que neste percurso ele continua sendo o professor. Perfeito, É. perfeito. Tem uma plataforma aí que chama-se Aprendizap, que vocês podem testar, tem bastante inteligência artificial e uma parte dela está bem disponível para todos. Aprendizap e usa o Zap, o WhatsApp também como recurso. Eh, tem eh, tem a Teaching, que vocês podem, tem uma parte gratuita, você pode, os professores testar a sala de aula, o planejamento das tuas aulas, fazer tudo isso que eu falava
do teu planejamento, as atividades, sugerir atividades, fazer resumos de vídeos, fazer avaliação, rubricas, tudo você pode fazer, testa lá no Teaching, eh, tem uma parte aí gratuita. Eu coloco assim como lugares que você pode testar tudo que nós estamos falando, estão um pouquinho já mais voltadas para a educação, ou seja, fora o Uhum. chat GPT, o que nós estávamos falando do Gemini, ou Gemini, e também da plataforma da Bing, agora esqueci, o Copilot. Tudo, você tem algumas ferramentas um pouco, plataformas um pouco mais específicas, estão surgindo outras em matemática também. Há escolas, por exemplo, como a Camino, em São Paulo, uma escola que funciona na Lapa, aqui, que é uma escola trilingue, está criando sua própria plataforma, eh, chama-se Lantern. É uma plataforma que ela está adaptada em que todos os conteúdos, os materiais e as atividades que já eles trabalham vão usar inteligência artificial. Mas aí esse é o processo de cada escola, a Secretaria de Educação, aos poucos tudo vai caminhar um pouco nessa direção, né, de personalizar um pouco esse conteúdo, mas tem que alimentá-lo. Eu tenho que colocar todo esse conteúdo dentro de uma plataforma e dar uma série de orientações para que os alunos possam usar da forma mais interessante e os professores tudo aquilo que eles já estão trabalhando no currículo. Muito bom, muito bom. Eu tenho a impressão de que nós vamos voltar a conversar sobre novas tecnologias e sobre inteligência artificial em breve. Tenho a impressão aí que no máximo até o fim do ano, a gente tem que voltar a fazer novas conversas, porque tudo está correndo muito rápido. E é bom que É, esteja correndo rápido e é bom que nós nos adaptemos a esse futuro que está acontecendo, né? É bom que a gente entenda um pouco mais sobre isso tudo. E vou te falar, qualquer coisa que auxiliar na formação do professor e ajudar a dar uma facilitada ali na carga de Perfeito. trabalho, é bem-vindo, tá? É bem-vindo pra gente, porque a correria tá brava. Você está antenado com o mundo da educação? Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então não perde tempo e siga agora mesmo @Editora do Brasil _oficial, o Instagram da Editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Está dando o nosso horário aqui nesse momento e vamos para os momentos finais deste programa. Moran, já vou te avisar. Regiane, se prepara que para poder finalizar esse programa nós temos que fazer 3 perguntas e responder essas 3 perguntas. Na verdade eu faço e vocês respondem e eu respondo no fim também porque, né, democrático. A primeira delas é, se você gostou do programa, o que que você achou desse bate-papo, se foi bom, se você curtiu, como que foi para você. A segunda é, onde eu te encontro. Como eu sei mais sobre a Regiane, como eu sei mais sobre o José Moran, como que eu acho mais dados, mais informações, tem forma de contato, como que nós fazemos. E a terceira não é uma pergunta, é uma indicação. Um pedacinho seu para acompanhar nossos ouvintes até o nosso próximo programa. Pode ser um livro, pode ser uma frase, uma fala, uma receita, uma música, um programa, um aplicativo, qualquer coisa que seja parte de você, que seja um presente seu para os nossos ouvintes. E para dar tempo do Moran pensar e eu pensar também, Regiane Taveira, você será a primeira. Por favor, me diz o que que você achou desse programa, fala para mim como que nós te encontramos e, por fim, um pedacinho seu para nos acompanhar. Preciso responder se eu gostei? Foi Gente do ótimo. céu, o que eu anotei, o que eu escrevi durante o programa, né? Assim, para mim foi mais do que uma aula, né? E coisas que o que eu falei já anteriormente, que faz com que a gente tenha cada vez mais coragem mesmo, né? De mexer, de experimentar a minha palavra de novo, porque é uma delícia, e a gente não pode deixar essas coisas
passarem e por medo a gente Uhum. deixar de se envolver, não é? Porque quando a gente se envolve, acho que o Moran colocou aqui, e você também, Kelly, quando a gente se envolve, a gente faz com que todo mundo está ao nosso redor se envolva, é contagiante. Então a gente precisa se contagiar, não é? Foi uma delícia, gente, amei. E estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, Regiane Taveira, estou lá no Facebook, mas eu sempre brinco que eu estou lá no chão da fábrica, onde a gente tenta fazer essa mágica todinha acontecer. Estou aqui, mas eu vou indicar, mas não tem como, durante todo o programa, né, me veio à cabeça uma coisa que aconteceu essa semana na escola, com uma criança do primeiro aninho, 6 aninhos, que chegou lá para a gente, não é? Já contei aqui da realidade da minha escola, né? Eu tenho muitas crianças de abrigo, e esse menino é de um abrigo, e ele, não, tenho certeza que ele não tinha mexido ainda em notebook, no computador, enfim, não é? E ele foi para a sala de informática e eu estava com um voluntário lá me ajudando, olha isso, um professor foi me ajudar com relação à sala de informática essa semana. E na hora da saída, esse menino, às 6 e pouco da tarde, ele abriu os bracinhos, voltou correndo e abraçou essa pessoa. E Uhum. aí eu olhei para ele, e aí Edu, o nome dele, Edu escuta a gente também sempre, professor de filosofia, foi lá me ajudar. O Du ficou assim, né? Porque ele achou que o menininho ia me abraçar, ou ia abraçar o professor, enfim, era o primeiro dia do Du lá na escola. O menininho fez assim, o tio do computador, Uhum. sabe? É de É. arrepiar. Ele me ensinou, olha, um dia, quer dizer, ensinou Uhum. a ligar, a mexer ali. O tio do computador me ensinou a mexer no computador. Então, tem coisas que a gente nem imagina o quanto que é importante para o nosso aluno e para a nossa aluna. Então, fica de novo aí a palavra, né? Experimente, mexa, porque a gente só consegue contagiar quando a gente faz parte daquilo. É verdade, é verdade. Tá Rei, ótimo. obrigado por essa reflexão, por compartilhar, né, esse episódio Hum. da tua escola, essa pequena crônica. Obrigado demais. E mostra a importância que a gente tem, né, para orientar, para demonstrar. Acho que isso é o principal. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela tua Sim. experiência, obrigado por estar aqui trocando com a gente, obrigado por nos lembrar que não devemos ter medo, né? Que a gente tem que estar lá na linha de frente, porque o futuro está acontecendo na nossa sala, né? O Dá professor para tem esse benefício de estar com a mão no amanhã sempre. Todo dia a gente está com a mão Isso é no amanhã. mágico. É verdade. É. Moran, chegou a tua vez, meu querido. Vamos lá. Senhor José Moran, 3 questões para vocês. Primeiro, se você gostou do programa, o que você achou desse nosso bate-papo? Segunda, como eu sei mais sobre você, como eu te encontro, como que eu faço para saber mais sobre o Moran, o que ele está fazendo, as autorias, como é que funciona? E terceiro, uma indicação, um pedacinho seu para nos acompanhar. Então, eu gostei muito porque foi uma conversa muito amigável, agradável, muito atual. E assim, minha mensagem se gostaram, que talvez não falei muito na conversa, é que em algumas palestras que eu dou, eu vejo os professores com muito receio Uhum. da inteligência artificial, de serem substituídos, de que tudo, enfim, deles estarem muito fora desse mundo. Não tenha medo. Então, é a mesma coisa que a Regiane falou, é muito é uma coisa que não é tão complicada como parece, assim. É isso que eu queria dizer. Experimentem, tem muitas. A minha dica seria isso. Tem um curso aí na, na, da Fundação Telefônica, ao vivo, aí, que vocês podem fazer gratuitamente sobre inteligência artificial, que é para educadores, é um curso gratuito, vocês podem fazer a qualquer hora, eu recomendo, seria uma dica, uma contribuição. É, onde vocês me encontram no blog Educação Transformadora, lá na USP, vocês digitam Educação Transformadora, e lá eu pus ontem à noite um texto, eu estava assim, terminando nesses dias e pensando no podcast, um texto que está aí disponível e é uma contribuição sobre impactos da inteligência artificial na educação. Então, tem esse texto e tem alguns outros anteriores que falam de temas
de professores, falando também um pouco desses impactos de várias formas, mas esse último é um pouco o resumo do que eu falei para vocês e está aí no blog Educação Transformadora da USP. Não me encontro qualquer coisa, escrevam José Moran e, e estão aí nas redes sociais. Muito obrigado, foi uma delícia estar com vocês e até uma próxima. Perfeito. Moran, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua experiência. Muito obrigado por estar sempre se atualizando e trazendo para a gente de uma forma que nós, professores, conseguimos entender, pensar, tá sempre testando para auxiliar a gente nas suas formações. Muito obrigado demais. Chegando então na minha vez, vamos lá. Eu amei o papo porque eu sou entusiasta de tecnologia sempre que possível, né? Quando surgiu a inteligência artificial generativa, eu fiquei assim maluco, achei maravilhosa. Aí teve todas aquelas críticas com as imagens, com as ilustrações, né? Como ilustrador também, eu comecei a olhar para ela e falar assim: você tá me traindo, inteligência artificial, que coisa terrível. Que eu gosto muito de desenho, trabalho com ilustração em alguns momentos, e aí você entende o que que é, né? É parte do processo, nós temos que entender, tem que saber como lidar, tem lutas judiciais para serem feitas, mas é algo que vai ser incorporado na nossa sociedade, como foi várias outras tecnologias que foram avançando ao longo do tempo. Nós precisamos entender como trabalhar, e aí que entra o professor, né? O professor, ele gesta muito sobre esse futuro entendimento, ele gesta muito sobre os princípios éticos para a próxima geração que vai vivenciar esse processo. Então, enquanto professor, tem um papel muito grande na nossa mão, que é entender, lembrar desse lado humano, é entender como que funciona o processo do conteúdo, como que funciona a relação com a inteligência artificial, o quanto eu posso aprender, o quanto ela pode me enganar, e isso vai vir através da experiência mesmo, né? Então, essa daqui vai ser a minha indicação daqui a pouquinho. No mais, vocês me encontram como @marcoskeller ou @cobkeller lá no Instagram. Lembrando que é um Instagram bastante pessoal, então tem foto do que eu tô fazendo, do que eu tô comendo, e de vez em quando uma conversa, uma fala sobre educação também, uma fala sobre os diversos projetos, outras coisas que eu me envolvo, tem sempre alguma arte que eu fiz por lá também, tem foto do meu gato, então cola com a gente se você quiser e puder. A minha indicação vai ser algo bem simples. Eu gostaria muito que você, meu querido professor, minha querida professora, sentasse diante do seu computador. Pode ser no celular, mas acho que no computador vai ser mais legal, né? Até para você poder sentar, poder ter uma tela um pouco maior, digitasse aí ChatGPT, fizesse uma conta na OpenAI, né? E mexesse. Se o seu computador for um Windows mais recente, você já tem o Copilot embutido também. Mas assim, faz pergunta, pede desenho, pede ilustração, quando for o Copilot que ele desenha para você lá, para você dar uma olhadinha, questiona, faz pergunta, pede para fazer pergunta para você, entenda as possibilidades, né? Porque nós falamos bastante aqui, por exemplo, do ChatGPT, mas ele é bem generalista, ele não é focado em educação, ele é generalista, ele vai fazer uma série de coisas e você precisa dar para ele os parâmetros necessários, porque é uma máquina, né? Não tem essa sensibilidade para entender quem eu sou e o que eu quero, pelo menos até o momento. Então entender esse parâmetro, entender como conversar com essa inteligência, e uma das coisas que eu acho mais importante para você, meu querido professor, como que essa ferramenta pode te auxiliar a ser um professor melhor, pode te auxiliar a estudar melhor, e também como que pode te desonerar um pouquinho a carga de trabalho tão pesada que às vezes a gente tem. Sabe, te ajudar nos planejamentos, te ajudar a entender algumas coisas. Às vezes ali você encontra aquela meia horinha extra que você precisa para ficar com a sua família, sabe? Então aqui é um ponto que eu acho que a gente tem que entender a inteligência artificial e saber como incorporar também, porque a máquina está aí para liberar um pouquinho a gente do trabalho, quando for possível, tá? Então pense nisso e tente mexer, tente fuçar, tente conversar, tente aprender línguas, como o Moran falou muito bem. A minha família tem uma ascendência romani, né, que é cigana do leste europeu. Então algumas falas em romani eu fui entender, fui tentar conversar, sabe tudo ali. Tem hora que dá uma viajada? Tem, mas aí a gente tem que entender um pouquinho e aprender, inclusive, em que momento que a máquina está dando esse delírio, que momento que ela não está. É importante nós ouvirmos, nós sermos expostos a ela para entender isso também. E vamos lembrar, o estudante já está sabendo mexer, então a gente tem que saber como lidar também, como incorporar isso na nossa aula. No mais,
Muito obrigado a todos vocês que estão aqui, muito obrigado, Rê, muito obrigado, Moran, muito obrigado à equipe que torna esse programa aqui algo possível, obrigado, Editora do Brasil, por estar na crista da onda da comunicação, trazendo esses assuntos para a sala de aula, que são assuntos que precisam ser ditos e tá vindo no formato de podcast para você. Dá para você ouvir aí lavando aquela louça, dirigindo o carro para o trabalho, voltando para o trabalho. Dá para você compartilhar com os seus colegas professores na aula de trabalho pedagógico. Tem muitas formas deste conteúdo, dessa formação ser acessível para a escola, tá bom? Conto com vocês para espalhar essa palavra, essa ideia e essa proposta e nós possamos construir o futuro que a gente precisa. Não é só o que a gente quer, nós precisamos de um futuro onde a educação seja uma prioridade, onde nós vamos tornar a educação mais abrangente e entender, inclusive, essas tecnologias que estão surgindo. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem no nosso próximo programa. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil.